Então, recebendo aqui, hoje vamos falar de investimento. Estamos recebendo aqui 2 assessores de investimentos da DOC Investimentos, o Gustavo Gayer da Silva e o Augusto Mesomo Rovares, que vão bater um papo com a gente sobre cenários, sobre perfil, né, de investidores e também taxas, enfim, tudo que a gente puder abordar a partir de agora. Rapaziada, uma boa tarde para vocês, obrigado por estarem aqui conosco, começando pelo Gustavo. Boa tarde a todos, aos que estão nos ouvindo pela Rádio Vang e aos que estão assistindo pelo YouTube também. É um prazer novamente estar aqui falando nessa emissora tão querida pelo povo marauense. E até o ano passado eu estive aqui falando um pouco de inadimplência, dívidas, enfim. E esse ano queremos começar falando de investimentos e trazer para o mercado, assim, para a comunidade marauense, como podermos estar direcionando os investimentos e trazendo esse cenário macro de visão, o que pode acontecer para os próximos anos. Então é um prazer imenso, Luigi, e fico à disposição aí para nós estar batendo um bate-papo legal. Augusto, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Luigi, tudo bem? Tudo. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos os ouvintes da Vang. A ideia é o Gustavo hoje trazendo de forma bastante didática, né, para o público de Marau e região, como é que funciona o trabalho do assessor de investimentos, o que a gente acha que é interessante a gente aplicar nesse momento, né? E, de fato, trazer um panorama geral de como é que o mercado está se comportando. A gente sabe que tem muita gente que tem dúvida, tem muita gente que tem receio de investir nesse cenário atual, tem muita notícia aí rolando no mercado. Então, a gente tem que tomar cuidado e o trabalho do assessor é exatamente esse, né? A gente orientar da melhor forma. E é nisso que eu vou me apegar, para a gente começar o nosso papo. Porque nós temos um cenário que sempre é assim, né? Economia atrelada à política. Então, qualquer deslize político, qualquer informação política vai automaticamente influenciar. A economia também, a percepção que a gente tem é que ela mexe, mas você não sente agora, você vai sentir ali na frente, né? Também tem esse detalhe. Mas vamos começar pelo princípio. Qual o papel do assessor de investimento? E me falem um pouco também, até para contextualizar a audiência sobre a DOC Investimentos. Então, assim, Luigi e caros ouvintes, a DOC Investimentos é um escritório de assessoria que somos vinculados e credenciados ao Banco BTG Pactual. Falando um pouco do Banco BTG Pactual, para quem não conhece, é um banco que está há quase 50 anos no mercado brasileiro, possui o maior banco de investimentos da América Latina e hoje é o 4º maior banco do país. A estrutura da DOC com o BTG é um pouco diferente dos bancos tradicionais que a gente vê aqui na região, até na cidade de Marau. A gente tem um contrato exclusivo com o Banco BTG, que o Banco BTG nos dá o respaldo de podermos nós, assessores de investimentos, poder utilizar a plataforma para oferecer as melhores soluções financeiras para os nossos clientes. Então, um pouco de diferente do mercado tradicional que abre agências, o banco estruturou a partir de 2019 esses escritórios para poder acessar um público que antes ele não atendia, porque o banco era voltado muito para grandes empresas, grandes corporações, parte de estruturação de crédito, de câmbio. Então, a estrutura do banco se baseia dessa forma, em que nós, assessores de investimentos, que temos uma certificação para poder atuar como assessor. Como um médico hoje, Luigi, precisa do CRM, um advogado precisa da OAB, nós precisamos ter essa certificação junto à CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, para poder atuar como assessor de investimentos e sim, de fato, oferecer as melhores soluções financeiras. Seria uma chancela para trabalhar. Isso aí, nós temos um contrato exclusivo com eles e a gente tem a plataforma aberta para poder oferecer as melhores soluções para os nossos clientes. Bom, de que fato vocês atuam no dia a dia? Por exemplo, que indicadores que vocês acompanham? Explica um pouco didaticamente aí como é que funciona esse trabalho que vocês acompanham. Porque vocês também oferecem investimentos, né? E cuidam também dos investimentos. Mas quais os indicadores, que universo é esse do trabalho de vocês? Eu acho que, Luigi, antes de falar um pouco nessa parte de indicadores, eu gostaria de contextualizar o que a DOC, junto ao BTG, pode oferecer para os seus clientes. A gente fala muito mais no nosso dia a dia na parte de investimento, sim, porque é o nosso produto carro-chefe, é o que nós temos essa conversa no dia a dia, essa especialização. Eu diria que é o foco do banco e também do escritório, né? Porém, a gente trabalha com uma série de produtos que o Gustavo vai pontuar aqui, que às vezes o pessoal esquece, né? Que o BTG, só vou deixar o meu capital lá, que é o dinheiro para investir, né? Mas a gente tem uma série de produtos que servem para outros motivos. A gente tem o crédito imobiliário, a gente tem
a conta global, né? Se você quiser fazer uma viagem internacional, você pode fazer por meio do BTG, mandando seu capital lá para fora, uma conta de fato americana, por exemplo, né? E ter um cartão internacional de débito, né? Então, quais outros exemplos aí que tu lembra de cabeça, Gustavo? Planejamento sucessório, Luiz, Perfeito. proteção patrimonial, parte de aposentadoria também, porque querendo ou não, a gente também tem investimentos de curto prazo, seja 1 ou 2 anos, 3 anos, Exato. mas também temos a parte de montar uma carteira de aposentadoria para daqui 10, 15, 20, 30 ou 40 anos, para um filho que talvez vai querer estudar e eu preciso ter essa reserva, que ele daqui a pouco é recém-nascido e daqui 20 anos eu posso ter essa disponibilidade, parte de crédito de veículo, aquisição de imóvel. Então, assim, temos uma ampla gama de produtos para poder oferecer para os clientes, não só na parte de investimentos. Até por sinal, assim, Luiz, é um pouco trivial assim, no nosso cotidiano falar num produto que a gente tem internamente no banco para oferecer, mas a gente consegue conciliar a parte de fusões e aquisições de empresas. Também. Então, uma empresa que quer, tem interesse em vender a sua empresa, então a gente tem um canal do banco específico para atender esse público que conecta o comprador e o vendedor, faz esse trâmite e consegue unir duas pontas nesse mercado aí que, querendo ou não, está bem aquecido aos olhos dos investidores estrangeiros. Exato. A gente também tem a parte de precatórios, né? Agora que tu comentaste da parte de fusão de empresas, a gente tem um hub de precatórios no banco que você pode vender a sua dívida, né? Se você quer adiantar a dívida que você tem com o governo. Então, novamente, o Banco BTG não é só um banco de investimentos. A gente é focado em investimentos, somos o maior banco de investimentos da América Latina. A gente usa muito desse axioma, né? dessa premissa de sermos um banco de investimento, porém, você também tem uma conta corrente no BTG. Você pode trabalhar com cartão de crédito. A gente tem cartões de crédito que são muito bons. Eu uso cartão de crédito do BTG. Né? As pessoas têm acesso a cartões de crédito muito bons aqui no BTG Pactual. E eu sempre gosto de posicionar o BTG Pactual porque muitas pessoas talvez não conheçam, talvez não tenha tanta capilaridade como os outros bancos grandes do Brasil. Né? Então, hoje em dia, o BTG Pactual ele tem uma atuação que é uma atividade que significa mais do que 10% do PIB brasileiro. Né? Então, se o pessoal tiver, os ouvintes estiverem no computador, até mesmo no celular, vocês podem pesquisar aí a regulação prudencial brasileira, eles vão achar o site do Banco Central, e lá estão divididos as instituições financeiras brasileiras em termos de porte. Né? E aí o porte do BTG o posiciona no segmento S1, que é o segmento que estão os outros bancos, por exemplo, Banco do Brasil, Itaú, Caixa Econômica, Bradesco e Santander. Né? Então, a gente está no mesmo patamar desses bancos. É bem importante a gente pontuar isso. Né? E a ideia, a diferença, de fato, do atendimento que a gente proporciona é que a DOC Investimentos é um escritório de investimentos. Nós somos autônomos, né? De fato. Então, a gente pode... Talvez não precisa trabalhar das 10 às 15, né? A gente pode trabalhar um pouquinho mais, atender o cliente de uma forma mais estendida, né? E, de fato... trabalhar dessa forma autônoma, que é algo que eu vejo como uma grande vantagem para o investidor. Né? A gente sabe que às vezes... Uma forma mais personalizada também, né? Exatamente. Não é lá o cara grande do banco dizendo o que tem que fazer na carteira do cliente. A gente não tem... O banco não manda em nós, né? A gente é completamente autônomo para usar do banco como um fornecedor de produtos de fato. E aí, com este fornecedor de produtos, a gente personaliza a carteira dos investidores de acordo com aquilo que eles mais necessitam, né? E também seu perfil. O banco disponibiliza os serviços e vocês vão personalizar a carteira de cada cliente conforme a necessidade ou conforme cada um achar. Olha, eu prefiro fazer agora você falou aí a questão de até previdência privada? Sim, também, né? Claro, privada, com certeza. Seguro de vida, esse tipo de coisa, vai personalizando conforme, e aí depois um dos quesitos dentro desse guarda-chuva de vocês, pelo que eu estou entendendo, é os investimentos. Exatamente. Uma coisa importante a gente falar, por exemplo, de previdência privada, de investimentos em renda fixa, por exemplo, de fundos de investimento, é que na plataforma do BTG Pactual você tem acesso a uma série de ativos e não somente ativos do BTG Pactual. Né? Então você tem fundo de previdência do BTG Pactual, mas a gente tem fundos de também outras gestoras do mercado que a gente pode acessar. Então é como se fosse uma espécie de um shopping financeiro. Né? Então, obviamente, esses ativos que estão lá dentro eles são chancelados pelo BTG, mas por meio da plataforma do BTG você pode escolher o CDB do BTG, mas você pode escolher o CDB de outro banco. Você pode escolher também uma LCI de outro banco. Você pode comprar o fundo BTG CDB Plus, mas você pode comprar um fundo da Quineia também.
né? Então, dentro dessa plataforma, a ideia é que você acesse, não tudo, mas quase todo o mercado financeiro por meio dessa plataforma do BTG Pactual. Até às vezes é difícil tu tangibilizar algo que tu não vê várias agências espalhadas no entorno da cidade, de na fato. região. De fato, é um desafio isso também, né? Porque os mais antigos estão na cabeça. E a gente entende, Banco bom, banco grande tem que ter espaço. Tem que ter agência. Né? Por isso que nós estamos montando o escritório, já está finalizando aí os trâmites finais, né, para a inauguração. Ali na Duque de Caxias, número 181, todo mundo conhece com o prédio da Panvel, ali no centro, no coração de Marau. Então, logo vamos ter esse escritório para ir para atender o público e para realmente, de fato, fazer sentido. Bom, ter um lugar onde eu posso ir e podermos conversar, enfim, e apresentar as melhores soluções financeiras para as pessoas aqui da região. Se você estiver preocupado, é só ir lá bater na porta que o Gustavo vai apertar a tua mão. E tem também um detalhe, o próprio Banco BTG, né? Sim. Que não tem agência, por exemplo. Então, o pessoal fica meio receoso, que não tem nada absolutamente... Então, é questão disso, você está fazendo um negócio que você não vê, né? Fisicamente o ambiente físico, que é importante no caso de vocês do escritório, né? Por isso que é a figura nossa do assessor de investimentos em estar fazer à frente, a ponte para poder auxiliar Isso. em qualquer situação, seja ela boa ou ruim. Então esse é o nosso papel também, de olhar o nosso cliente como um todo, oferecer a melhor solução para ele, porque a gente sempre fala, Luigi, não existe o melhor investimento hoje, mas sim existe o melhor momento para cada um deles. Então é isso que a gente também quer comentar aqui com os nossos ouvintes, como a gente olha o mercado, da onde que a gente tira as informações como uma forma, um termômetro para nós tomar de decisões, para que a gente sim, de fato, escolha o melhor produto naquele determinado momento. Então esse é realmente o papel do assessor de investimentos. É isso aí. Não é mágica. A gente não faz mágica, tal qual o médico não faz mágica, advogado não faz mágica, né? A gente está aqui para melhorar o teu conhecimento em relação ao mercado financeiro, né? Tem muita gente na internet aí falando que faz isso, faz aquilo, né? E a gente sempre tenta trazer para que a tua carteira ela precisa ser diversificada, ela precisa ser segura, ela precisa ser líquida e ela precisa ser rentável, né? A gente precisa juntar todas essas questões dentro de uma carteira de investimentos e é isso que o assessor vai te fazer melhorar a tua carteira, né? Vai melhorar a tua liquidez, vai melhorar a tua rentabilidade, vai melhorar a tua segurança por meio do nosso conhecimento. Nós vamos fechar o primeiro bloco, na sequência a gente vem falando já sobre os indicadores que vocês analisam, também o boletim Focus, que a gente conversou também aqui fora do ar, projeções, taxas, enfim, isso tudo a gente vai tentar abordar numa hora de conversa. 1h16, esse é o Espaço Livre e voltamos já. Tá quase lá, hein? Quintou! Nossa quinta só é perfeita com você. Vang FM. Alô, Marau! A 99 Óticas chegou. Isso mesmo! A ótica do preço único agora faz parte dessa cidade maravilhosa. Somente na 99 Óticas você encontra mais de 3.000 armações. Todas com preço único de R$ 99,00 e 1 ano de garantia. Aqui você tem qualidade e preço justo. Trabalhamos com todas as lentes do mercado nacional e internacional. Venha para 99 Ótica, aqui na Júlio Borella, na esquina da antiga pizzaria de Nono. Aqui você tem ofertas. Aqui você tem amigos. Creme dental Luminous White Colgate 70 gramas. Consulte apresentações por apenas R$ 7,49 cada. Oferta válida nas lojas participantes em todo o estado do Rio Grande do Sul até 1º de fevereiro ou enquanto durar o estoque. Acesse o nosso site e procure as farmácias associadas mais perto de você. Farmácias associadas. Jucatina, Caramelo, Jujuba. Os guardiões do futuro também podem estar na sua casa. Ao investir na Sicredi Aliança, ganhe um guardião do futuro para colecionar. Com os guardiões, a educação financeira vira diversão para as crianças. Siga nossas redes sociais e acompanhe cada aventura. Promoção exclusiva para associados à Sicredi Aliança, RSSC-ES. Consulte o regulamento e participe. Dr. Lucas Martins, médico ortopedista e traumatologista, especialista em cirurgia da mão e do punho, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão, com uma formação técnica especializada, conta com uma moderna estrutura para consultas e procedimentos cirúrgicos. Dr. Lucas Martins atende convênios de particular na Clínica Mote Marau. Fone
3342-9426. Fone Whats 99211-5962. Dr. Lucas Martins, suas mãos em boas mãos. Com 62 anos de história, a Associação Comercial, Industrial, Serviços e Agropecuária de Marau, assim, representa mais de 600 empresas de diferentes segmentos. Os projetos Assim Conecta, Papo de Negócios, palestras, treinamentos e grandes eventos são ações de promoção do conhecimento, de parcerias e novas oportunidades para fortalecer a economia e impulsionar o desenvolvimento da nossa comunidade. Empresário, seja sócio da Assim e faça parte do grupo que transforma desafios em resultados. Assim, conectando pessoas, criando oportunidades, transformando Marau. A Clínica DataMed está em novo endereço. Pensando em oferecer mais conforto, segurança e qualidade, a Clínica DataMed agora está localizada junto ao Hospital Cristo Redentor, no 5º andar. O acesso é feito pela Central de Consultas e Exames. Os telefones para contato permanecem os mesmos. Ligue 3342-1565 ou chame no WhatsApp 99953-0118. Clínica DataMed, novo endereço, com o mesmo compromisso. Cuidar da saúde é a prioridade. Vai construir ou reformar? Conte com a qualidade da Britamar Cagliari. Brita de todos os tipos, cascote, pó e pedrisco, com entrega no endereço indicado. A Britamar Cagliari atende Marau e toda a região, oferecendo os melhores preços e prazos, com a seriedade, confiança e comprometimento que você merece. Em Marau, na Avenida Barão do Rio Branco, 1617. Fone 3342-1314. Britamar Cagliari. Qualidade que constrói confiança. Meu amigo Pet. Agora, dicas para você cuidar bem do seu amiguinho. Olá, meus queridões. Coisa boa encontrá-los por aqui, minhas queridonas, acompanhando o meu amigo Pet. No verão, redobre a atenção ao seu cão, mesmo dentro de casa, viu? Alguns cães possuem pelagem mais densa e volumosa, o que pode gerar uma sensação de calor mais intensa. Então, se for esse o caso, vá a um profissional competente e pergunte sobre as tosas mais adequadas para o verão. Ainda dentro de casa, observe se o seu cão não está sendo incomodado pelos pernilongos, porque com o calor esses insetos tendem a se proliferar, então esteja sempre atento. Você acabou de ouvir Meu Amigo Pet. Espaço Livre. Uma e 20, estamos de volta. Essa é a Vang. Você está conosco em todas as nossas plataformas, nos 93.7, através do rádio ou lá dos aplicativos também, no site, inclusive, e também no YouTube. Cici Reit leva ao Caribe, matricule-se até 31 de janeiro, ganhe 3 números para concorrer a uma viagem incrível, com tudo pago, aéreo, translado e para acompanhante também. Entre em contato e matricule-se já. Farmácias Associadas, olha só, tem o fecha-mês das farmácias associadas que você não pode perder, as barbadas nas farmácias associadas. Você até dia 31 de janeiro tem preços imperdíveis como fralda Pampers Bag, todos os tamanhos por R$ 81,99. Farmácias Associadas, aqui você tem amigos. Vamos seguir aqui o nosso papo com os assessores de investimento Gustavo Gayer da Silva e também o Augusto Mesomo Rovares. Vamos falar sobre indicadores, vamos falar sobre também taxas, juros, enfim, momento. E tem a taxa Selic, né, que a gente falou também, que está todo mundo falando sobre isso, se é momento ou não para se investir. Gente, quando vocês analisam o mercado, que indicadores vocês levam em consideração, por exemplo, para a audiência entender? Perfeito. A gente principalmente leva em consideração os indexadores, né, a gente chama, que são os indexadores que estão mais ligados à renda fixa. Tá? Porque, obviamente, o nosso cliente, até por a gente trabalhar bastante no interior, é um cliente que é mais conservador, né? E aí a gente acaba trabalhando mais na renda fixa, que é um ativo mais conservador. Então, especialmente a taxa Selic, né? A taxa Selic ela é definida pelo Copom, né? Que é o Comitê de Políticas Monetárias do Banco Central, a cada 45 dias, né? E ela basicamente serve para controlar o outro indexador do mercado, outro indicador do mercado, que é a inflação, né? E aí, quando eu falo inflação, eu estou falando especialmente do IPCA, né? A inflação é um conceito talvez um pouco abstrato, né? Mas para que a gente seja direto, a inflação é a alta dos preços no mercado. Ou também a gente pode colocar quanto que teu dinheiro parado embaixo do colchão perde de valor, né? Perde em poder de compra.
Essa é a nossa inflação, é uma medida, e o IPCA é uma medida dessa inflação, né? Então, a taxa Selic está aqui para que o Banco Central possa controlar o estoque de dinheiro no mercado, e controlando esse estoque de dinheiro no mercado, ele pode diminuir a demanda, né? Então, o que acontece? A inflação começa a subir demais, porque as pessoas estão comprando muitos carros, estão comprando muitas casas, né? E aí começa a subir os preços dos carros, das casas, dos produtos em geral. O Banco Central ele aumenta a taxa Selic para que fique mais interessante você deixar o dinheiro, entre aspas, parado, aplicado num CDB ou num Tesouro Selic, alguma coisa do tipo, porque quanto mais alta a taxa, mais atrativo é, né? E aí esse dinheiro, ele, ao invés de ir para uma compra de algum tipo de produto ou serviço, ele fica lá aplicado, a demanda do mercado diminui e a inflação é controlada, né? Por favor, Gustavo. E sem falar que quando aumenta a taxa Selic, de fato o crédito sai mais caro, então realmente dá uma estagnada na economia. Exato. Porque as coisas acabam se tornando muito menos atrativas. Então a queda ela é importante. A queda se faz necessário. As duas coisas. As duas coisas são importantes. Sem dúvida. Porque imagina se a gente tem uma taxa Selic muito baixa e aí as pessoas tomam muito crédito e começam a gastar demais. A gente pode ter uma situação como países como a Argentina, como a Venezuela, que tiveram inflações rampantes, e a inflação é um problema muito sério. Ou como teve a grande crise americana, né? Também. Foi isso. Tinha muito dinheiro, Lá em 2020, 2021 foi isso que aconteceu, né? Basicamente o governo americano ele colocou muito dinheiro no mercado e aí aquela inflação começou a subir. Os Estados Unidos tiveram 10% de inflação, algo que fazia muito tempo que não tinham, né? Então é muito importante esse controle monetário, certo? Então tanto a alta da taxa Selic é super importante e quando a taxa Selic é reduzida, em geral o mercado começa a se aquecer um pouco mais. Então a taxa de juros em 2024 ela estava em torno de 10%, o PIB brasileiro foi maior. Em 2025 ela ficou em torno de 14% a 15%, o PIB brasileiro foi menor, não é por acaso, né? A taxa Selic está aí para controlar exatamente isso, né? Então, não é também de interesse do Banco Central, depois que a inflação está controlada, manter a taxa Selic muito alta. Vamos reduzi-la para voltar a incentivar aí a oscilação ela é bem-vinda, então. Com certeza, sim. Com certeza. Mas existe de quando em quanto ou conforme vai o andamento do mercado? É uma boa pergunta, tá? Essa é uma teoria keynesiana de economia, não vou entrar muito no detalhe aqui, tá? Para não ser muito técnico, mas o fato é o seguinte, o mercado ele trabalha em ciclos. O mercado trabalha em ciclos, são ciclos de depressão e ciclos de inflação. Ciclos em que a atividade está muito baixa e ciclos em que a atividade está muito alta. A taxa Selic serve para controlar que esses ciclos não sejam tão extremos, né? Então, que o momento de inflação não seja inflação muito alta e que o momento de depressão não seja uma depressão muito forte também. É basicamente para isso, tá? E aí, colocando em relação ao investimento, por que a gente acompanha esses indicadores? Porque os CDBs, eles são atrelados à taxa Selic. O Tesouro Selic é atrelado, obviamente, à taxa Selic. A NTNB, que é o Tesouro IPCA, ele também é atrelado ao IPCA, né? Então a gente tem que estar entendendo como é que está a relação entre esses dois indexadores principais para que a gente possa fazer a melhor escolha para aquele momento. Agora até que me ocorreu, a gente fez uma brincadeira, porque eu recebi uma brincadeira de um amigo aqui no intervalo e passei para vocês. Essa situação hoje que está envolvendo o Banco Central, que está envolvendo as avaliações que estão sendo feitas, as investigações do Banco Master, perfeito, elas prejudicam ou não o mercado? Eu não estou dizendo de incerteza só, estou falando também de dinheiro. Sim, prejudicam a confiança do mercado, né? Então, em geral, quando a confiança do mercado diminui, na realidade a economia é uma questão de confiança. A economia está muito mais próxima da psicologia do que da matemática, né? Então, como é que as pessoas estão se relacionando economicamente, né? Então, quando as pessoas ouvem uma notícia e elas perdem um dinheiro, elas tendem a se retrair psicologicamente. Então, para o mercado acaba sendo um pouco ruim para o avanço dele, né? Obviamente que as instituições brasileiras têm os seus problemas, né? Mas a gente tem duas instituições que eu considero que estão fazendo um trabalho excelente, que é o Banco Central, que fez a liquidação do Banco Master, que também fez o aumento da taxa de juros, apesar de pressões políticas contrárias. E essa instituição que
também vem junto com o FGC, né, que é o Fundo Garantidor de Crédito, trouxe bastante confiança para o mercado. Os clientes que tinham CDB do Banco Master, por exemplo, na carteira, já receberam seu dinheiro de volta. Exatamente. Eu ia te perguntar, porque eu tenho amigo que aconteceu isso. Que ele tinha, eu não sei se é o CDB ou não, ele tinha com o Banco Master e ele conseguiu de volta. Ele conseguiu o valor investido. Né? Ele não conseguiu, foi uma coisa mais ou menos assim, ele conseguiu buscar de volta o valor que ele teoricamente perderia. A pergunta que eu faço para vocês é essa: quem tem, por exemplo, um CDB com o Banco Master, ele vai perder esse dinheiro investido? Todos os casos? Assim, depende muito do caso. Ou é caso a caso? Porque assim, o FGC ele tem uma cobertura de até 250 mil por CPF e por instituição, limitada a R$1 milhão. Então assim, a pessoa que comprou um CDB, porque quando tu compra um CDB do banco, tu investe no banco. E o banco utiliza esse recurso para poder emprestar para as outras pessoas, ou seja, na forma de crédito. Sim. Então, quando tu investe, compra um título do CDB de qualquer instituição financeira, você tem essa garantia do FGC limitada a 250 mil. Exato. Se o cliente comprou um título com vencimento de 3 anos, por exemplo, tem que cuidar muito, Luiz, se esse valor, considerando os juros, ultrapassa os 250 mil ou não. Não. Porque se caso ultrapassar, você vai ficar limitado aos 250 mil. Só que, como até um ponto, como é que é a estrutura do FGC? O FGC é composto onde todas as instituições financeiras bancárias, né, os bancos, quando eles captam dinheiro e aplicam, um percentual dessa aplicação vai para esse fundo. Hoje o FGC tem em torno de 120 bilhões em caixa. Então tu demonstra que realmente tu buscando ativos mais atrativos, porque o CDB na época estava pagando em torno de 140% de CDI. Exato. Quanto que um banco BTG, sólido, na classe dos S1, um dos principais bancos aí da economia brasileira, estava se pagando 100%. Então, qualquer ativo que tu investir vai ter um pouco de risco, sim, mas vai ter aquele olhar, aquele detalhe, poxa, está muito fora da curva, esse ativo está pagando muito mais daquilo que o mercado está oferecendo, talvez desconfie. Isso, mas, no momento que é ofertado ao mercado, as pessoas buscam sempre também o quê? Melhor rentabilidade. Todo mundo quer ganhar mais. Mas é exatamente esse o papel do assessor, né, Gustavo? Porque quando a gente vai, por exemplo, aplicar num CDB do Banco Master, você procura lá na plataforma, provavelmente seria o que mais pagava, né, com a maior taxa. Então, se você tem um assessor de investimentos, o que ele vai dizer para você? Pelo menos um assessor de investimentos bom. Ele vai dizer para você o seguinte: olha só, ele tem uma taxa maior, você está protegido aqui pela FGC, mas a chance da gente ter que pedir essa garantia do FGC aqui no Banco Master é maior do que se a gente emprestar para o BTG, por exemplo, ou para a Caixa. O FGC garantiria o investimento dele até esse valor. Até esse valor, exato. Então, se o assessor, você tem um assessor e esse assessor te traz essa informação, você pode fazer mesmo que ele escolha por aplicar no CDB do Banco Master, mas você está fazendo uma escolha muito mais bem informada. Muito bom. Claro, claríssimo. E sem falar, né, que o FGC já está há mais de 30 anos no mercado, já teve outras intervenções do Banco Central em liquidar outras instituições, então, só que, claro, o Banco Master teve uma proporção muito maior por conta do volume, né, não só de monetário, mas também na quantidade de clientes que foram afetados por essa liquidação. Mas, assim, é bom pautar para os nossos ouvintes e quem está nos assistindo no YouTube que qualquer investimento hoje tem seu grau de risco. Seja ele maior, seja ele menor. Até mesmo no Tesouro Direto. Até mesmo no Tesouro Direto. Só que vale nosso papel realmente instruir e orientar que qualquer ativo, se tu aplicar num investimento que é atrelado a ações, a empresas da Bolsa, tu tem um grau de volatilidade muito grande, tu pode ganhar muito dinheiro, mas também tu pode perder. Então, acho que o papel do assessor é mais instruir e explicar o porquê que a gente está investindo nesse determinado produto. Que é aí que vai de conta, que o Rovares comentou, da taxa Selic. A gente se baseia muito pela taxa Selic, que o Banco Central disponibiliza até esses boletim focos toda segunda-feira. Então ele pega um compilado de mais de 40 instituições ali ligadas ao mercado financeiro, seja ela corretoras, consultorias e até os próprios bancos, e ele faz esse compilado com uma estimativa do que eles estão projetando para o próximo ano, ou seja, final do ano. E realmente, de fato, para a taxa Selic para esse ano de 2025, até saiu o relatório, a taxa ontem se manteve em 15%, mas para 2026, desculpa, esse ano, estamos cotando uma taxa de 12,25%, ou seja, uma queda de 2,75 percentuais na taxa atual.
Isso é muita taxa, digamos assim, num período, espaço curto de tempo. E aí que a gente faz a pergunta, em quais produtos a gente poderia estar direcionando para essa queda da taxa Selic, para que a tua carteira se torne diversificada e não perca essa rentabilidade. Porque eu sempre digo, tu não vai perder dinheiro, tu só vai ter uma rentabilidade menor, independente daquele produto que você está alocado ao recurso. Bom, eu falei, eu até usei uma expressão no início de que o mercado, o momento político, ele está sempre atrelado ao momento econômico, né? Sem dúvida. A política reflete na economia. A pergunta que eu quero fazer para vocês, 2026 é um ano político, né? Um ano de muita incerteza política. O que mais influencia o mercado hoje? Nós vamos pensar, olhando aqui em janeiro de 2026. Juro, inflação, dólar ou o mercado, ou o campo político nesse momento, esse cenário que se pinta daqui para frente de indefinição? É que é um conjunto de fatores, Luigi. Não dá para nós, digamos assim, separar as caixinhas. Pergunta difícil. Todas influenciam, mas o que vocês acham que mais influencia? Também não dá para se ter uma ideia. É que se tu tem uma política que é mais, assim, voltada a incentivos para a população, ou seja, oferta de crédito, oferta de benefícios, algo que favoreça o país como um todo e incentivar o consumo, com certeza essa taxa de 2026 a 12,25 talvez não se sustenta, porque o Banco Central vai fazer o que, como o Rovares disse, vai manter a taxa mais alta para controlar a inflação, porque há muito consumo. Exato. Se é uma política mais restritiva, que acaba, eu não vou investir tanto na economia, a tendência sim da taxa é cair. Então a gente sempre fala, a gente tem um termômetro, a gente tem algo que a gente projeta, mas a gente também não consegue de fato saber se essa taxa vai se fazer sentido lá no final do ano ou não. E também a questão é que, com isso, nesse papel do assessor de investimentos, Luigi, é que a gente consegue diversificar um pouco em cada produto, para que, caso aconteça essas variações econômicas, principalmente de taxa, você tenha um equilíbrio na sua carteira e consiga acompanhar todos os momentos da economia. Exatamente. Eu acho que esse é o ponto principal, tá, Gustavo? É a diversificação da carteira, né? Respondendo a tua pergunta de forma mais direta, tá, Luigi? Eu acredito que a gente pode dividir de duas formas. No curto prazo, o que seria mais importante é provavelmente a política de fato, tá? Mas no médio e longo prazo estão os fundamentos. Como é que você trabalha no caso de um governo, um lado político mais expansionista ou mais contracionista assumir o poder, tá? Você trabalha com uma diversificação de carteira, né? Então, se ganhar o fulano de tal, essa parte da carteira, ela possivelmente vai performar melhor. Se ganhar o outro, o Beltrano, essa parte da carteira vai performar melhor, né? Isso a gente tem bastante confiança de que, se ganhar um ou outro, a gente tem diversificações suficientes para que performem bem, né? Então, em geral, se entende que um governo mais ligado à direita poderia ter uma queda de taxa de juros mais rápida por ser mais fiscalmente controlado. Vamos colocar em palavras mais simples, é um governo que o mercado entende que gastaria menos. Eu não estou dizendo que vai ser o caso, tá? Mas o mercado entende que sim. E o outro governo é um governo que gasta mais, né? Então, talvez a taxa de juros tenha que ficar mais elevada num governo de esquerda e ela possa se reduzir um pouco mais num governo de direita, né? O que vai performar melhor no governo de direita? As taxas pré-fixadas e IPCA+, que a gente está acessando agora. O que vai talvez performar melhor no governo de esquerda? A parte do CDI, a parte pós-fixada. Então, a gente pode escolher entre indexadores no mercado, né? Pré-fixado, pós-fixado e IPCA+. Qual que é a melhor escolha? Você que nem advogado aqui, vou dizer depende. Porque depende do que vai acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer de fato, né? Mas se você tem uma carteira diversificada, você vai estar preparado para os dois cenários. Tá, e a questão desse momento, esse bloco está estourado, mas só para a gente amarrar essa conversa. Hoje, o investidor vai te procurar, vai procurar o assessor de investimentos. O momento que se vive hoje é de oportunidade ao hotel. Hoje. Estava segurado agora, não? Tem oportunidade. E nós estamos no ano político. Sim. Na nossa visão, sempre tem oportunidade em detrimento de governo 1 ou 2. A questão é que como que tu faria a diversificação de carteira, que esse é o ponto-chave. Nós precisamos entender que a diversificação faz necessário porque há volatilidade no mercado brasileiro.
Porque, como tu disse, cenário econômico, político, fiscal, tudo influencia na taxa de juros, tudo influencia na tomada de decisões, tanto das empresas como do governo e também das pessoas. Então, assim, eu sempre digo que no Brasil o cavalo encilhado passa várias vezes, porque há oportunidades. Mas aí vale a pergunta, que talvez nós, como assessores de investimentos, temos essa habilidade, essa aptidão para realmente, de fato, mostrar para o cliente que nós temos os produtos que possam fazer sentido em momentos voláteis. E não quando uma taxa de juros cai, o teu rendimento que tu ganhava X está ganhando menos que X. Então, esse é o nosso objetivo, não tem assim uma fórmula, mas a gente tem a aptidão e a certeza que nós estamos ligados e entendemos o mercado diariamente, fala disso todos os dias e que a gente consegue repassar essas informações e esses produtos para os nossos clientes. Eu diria que é mais de oportunidade do que de cautela, tá? Por quê? Porque o ativo livre de risco hoje rende muito por causa da taxa Selic, né? Então a gente tem uma oportunidade muito boa de alocar em taxas altas hoje, algo que a gente não tinha lá em 2021, por exemplo. Muito bem, intervalo comercial, estou recebendo aqui Augusto Mesomo Rovares e também o Gustavo Gayer da Silva, que são assessores de investimentos. E eu até acho que a gente tinha preparado uma outra pauta, né? Eu falei para vocês que as coisas caminham sem pauta, até se torna mais interessante o assunto, que a gente vai entrando em outras searas aí, que vai conectando também nossa audiência. 21, faltando para as 2, pausa no programa, intervalo, na sequência, o último bloco. Você bem atualizado. Vang FM. A central de atendimentos do cartão Hospicard está localizada no Hospital Cristo Redentor, primeiro andar, em frente à recepção 2. O horário de atendimento é das 8 horas às 17 horas, de segunda a sexta-feira. Agende um atendimento personalizado e converse com nossa equipe. Fala, family, aqui é Léo Santana, ó, e vocês já me viram no palco, mas a vida vai além, E quando minha filha nasceu, eu só pensava em proteger cada momento. Por isso, a minha família conta com seguro de vida auto e residencial no Sicredi. Nós temos assistência 24 horas e proteção completa. Tudo isso com o apoio do meu gerente, que cuida de tudo pra gente. Seguros no Sicredi, proteção gigante para você e sua família. Aqui você tem ofertas. Aqui você tem amigos. Creme dental Luminous White Colgate 70 gramas. Consulte apresentações por apenas R$ 7,49 cada. Oferta válida nas lojas participantes em todo o estado do Rio Grande do Sul até 1º de fevereiro ou enquanto durar o estoque. Acesse o nosso site e procure as farmácias associadas mais perto de você. Desafio. Falar um textão só com o verbo falar. Eu falei que falaria em português, inglês e espanhol. Falação pura, eles falaram. Tu fala demais, hein? Falou um deles. Falo até só com 4 letras. CCAA. Não falei que eu falava? Precisando de uma força no inglês ou espanhol? Fale com CCAA. CCAA. É assim que se fala. CCAA Marau. Fone WhatsApp 3342-3148. Confira algumas promoções do Valente Supermercado e muitas outras. Você também encontra em nossas redes sociais. @Valente Supermercado. Válidas até 4 de fevereiro. Sorvete Dielo, pote 2 litros, R$ 27,80. Erva mate Bernadon, pacote 1 kg, R$ 9,98. Farinha de trigo Sananduva Premium, pacote 5 kg, R$ 15,97. Fermento SAP Instante, pacote 125 gramas, R$ 7,99. Refrigerante Sarandi PET 2 litros, R$ 4,77. Alvejante Girando Sol Tira Manchas 2 litros, R$ 9,77. Tudo isso e muito mais é no Valente Supermercado. Valente Supermercado. Com 62 anos de história, a Associação Comercial, Industrial, Serviços e Agropecuária de Marau, assim, representa mais de 600 empresas de diferentes segmentos. Os projetos Assim Conecta, Papo de Negócios, palestras, treinamentos e grandes eventos são ações de promoção do conhecimento, de parcerias e novas oportunidades para fortalecer a economia e impulsionar o desenvolvimento da nossa comunidade. Empresário, seja sócio da Assim e faça parte do
grupo que transforma desafios em resultados. Assim, conectando pessoas, criando oportunidades, transformando Marau. Dr. Lucas Martins, médico ortopedista e traumatologista, especialista em cirurgia da mão e do punho, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão, com uma formação técnica especializada, conta com uma moderna estrutura para consultas e procedimentos cirúrgicos. Dr. Lucas Martins atende convênios de particular na Clínica Mote Marau. Fone 3342-9426. Fone WhatsApp 99211-5962. Dr. Lucas Martins, suas mãos em boas mãos. Sua casa merece o melhor e o seu bolso também. Começaram as ofertas de verão na Cotrijal Lojas. Facilite sua rotina com aspirador dual vertical a grato por apenas R$ 169,99. Panela elétrica redonda a grato por R$ 179,90. Lavador Electrolux 14 quilos por R$ 2.199,99 ou em 10 vezes sem juros de R$ 219,99. Colchão inflável Casal Mor por apenas R$ 129,99. Aproveite as ofertas, são válidas de 10 a 30 de janeiro. A Clínica DataMed está em novo endereço. Pensando em oferecer mais conforto, segurança e qualidade, a Clínica DataMed agora está localizada junto ao Hospital Cristo Redentor, no 5º andar. O acesso é feito pela Central de Consultas e Exames. Os telefones para contato permanecem os mesmos. Ligue 3342-1565 ou chame no WhatsApp 99953-0118. Clínica DataMed, novo endereço, com o mesmo compromisso. Cuidar da saúde é a prioridade. Espaço Livre. 16 minutos faltando para as 2 da tarde, a reta final do nosso Espaço Livre. O tempo já vai fechando nesse momento. Previsão é de temporais isolados em todo o estado do Rio Grande do Sul, incluindo a nossa região norte do estado. Na Cotrijal Lojas você encontra piscina a 1.000 litros Mor, 10 de 17,49. Cortador de grama a combustão 4 HP Tramontina, 10 de 169,99. Cotrijal Lojas na Júlio Borella. Dr. Lucas Martins, médico ortopedista, traumatologista, atendimento junto ao Mote Marau, especialista em cirurgia da mão e do punho. Também Sicredi, faça seu dinheiro render e concorra a prêmios incríveis. Campanha Aliança Premiada. Sicredi é ter com quem contar. Brita Marcagliari, construir para sua construção ou reforma, todos os tipos de brita entregue na sua obra. Clínica DataMed, agora atendimentos no 5º andar do HCR. Contatos os mesmos, permanecem 3342-1565, WhatsApp 999530118. E Associação Comercial Industrial Serviços e Agropecuária, assim, transformando em Marau. O empresário seja sócio. Augusto e Gustavo, uma dupla sertaneja, assessor de investimentos. Vamos falar de rendimento. Muita gente está esperando para ouvir, e muita gente deve procurar vocês, vai botar o dinheiro para investir, querer ter a certeza de que a coisa vai render, né? Você tem que ter um entendimento de mercado que não se tem certeza, né? Mas se tem proteção, como vocês estavam falando internamente. Hoje, em termos de rendimento, o que vocês estão orientando, né, os investidores de vocês? Para que caminho vocês estão orientando os investidores de vocês? Quanto a rendimento. Perfeito. A certeza na vida é só a morte, né, Luigi? Então a gente tem que tomar muito cuidado em dizer que você vai ter o rendimento X, Y, Z. Tá? Então é muito complicado a gente dizer isso. Então, de novo, a gente vai bater sempre na mesma tecla, que não é a parte mais animadora aqui da nossa fala, mas a gente precisa de diversificação, certo? Então hoje, um cliente mais conservador, que ele vai procurar uma renda fixa, porém ele tem uma visão de médio e longo prazo, de fato ele quer buscar uma carteira mais rentável dentro de 10, 20 anos, o que a gente vai orientar ele? Hoje em dia a gente tem o pós-fixado, que são os ativos atrelados à taxa Selic rendendo muito, são os que mais rendem no mercado. Tá? Então a nossa taxa Selic está 15%, né? E quando a gente pega um ativo, por exemplo, um CDB, que rende 100% do CDI, quanto que isso vai render nesse momento? 15%. Agora, daqui a 45 dias, é muito provável que o Copom venha a reduzir essa taxa Selic. E aí, esses 15% que o teu ativo rendia, já não rende mais 15%. Rende 14,5%. Né? Bom, mas então pode cair essa taxa. Se eu investir tudo nesse ativo, pode ser que algum dia meu capital esteja rendendo menos do que 10% ao ano. Pode ser que aconteça. Como é que a gente protege isso? A gente pode acessar, por exemplo, um CDB pré-fixado. O que é esse CDB pré-fixado? Ele rende de forma fixada
13% ou 14% ao ano. Algo entre 13% e 14% ao ano. Percebe, Luigi, que 13% e 14% obviamente é menos do que 15%, né? Sim. Por que eu vou acessar esse ativo agora, então? Porque as taxas que estão sendo oferecidas pelo mercado agora estão entre 13% e 14%. Agora, quando a taxa Selic cair para 10%, esse 13% e 14% já desapareceu do mercado. E não temos mais a oportunidade. Vai ter a segurança que está fixada. Exatamente. Então, eu escolho, se eu tenho, obviamente, uma visão de longo prazo, eu escolho deixar de ganhar um pouco agora, em parte do meu patrimônio, obviamente, não é em todo, mas eu escolho deixar de ganhar algo agora para poder ganhar mais no futuro, né? Então, a resposta mais simples é, no curto prazo, o que vai mais render? É o pós-fixado. Agora, você não quer ficar suscetível à queda da taxa Selic no futuro, a gente tem que acessar algo pré-fixado. E até mesmo o IPCA+, que é um ativo híbrido, né? Por que é híbrido? Porque ele tem IPCA mais 7, por exemplo. Então, ele tem uma parte pós-fixada, que é o IPCA, nossa medida de inflação, e ele tem a parte pré-fixada, que é o 7, né? Então, esse tipo de ativo, digamos, é um ativo híbrido. Então, um cliente conservador. Nós vamos fazer uma carteira que renda bastante no curto prazo, alocando em pós-fixados, que também são ativos mais líquidos. E a gente vai fazer uma carteira que o restante dela esteja mais posicionada para um longo prazo e para que ele não perca rendimento quando a taxa ali começar a cair. Muito interessante. E você vê, né, a diversificação de produtos, como vocês falam, tu pode perder em um ou não ganhar o que você estava imaginando, mas compensar também com o outro lado. Por isso que você cita uma história de que independe de governo, talvez, né? Exato. Porque são muito embora sejam dois cenários distintos, né? Mas independe. Talvez um vai ter num giro da economia um problema em algo, vai gastar mais ou gastar menos, mas em outro pode valorizar a questão de juros. Acho que mais ou menos eu compreendi dessa forma. Exatamente. E acho que esse é o ponto, né, Luiz, que querendo ou não, falando um pouco na parte de situação econômica brasileira, a gente está vendo muita história que a Bolsa está sempre batendo recorde dia após dia, né? Então a gente às vezes pensa que esse recorde da Bolsa, as empresas que estão listadas na Bolsa é que estão produzindo muito ou tendo plena expansão, gerando emprego e gerando economia. Muito pelo contrário. Hoje, esse aumento na Bolsa brasileira, esse aumento de capital que está todo dia batendo recordes, ele vem de capital estrangeiro, porque os países no exterior estão investindo no país porque eles veem que é uma economia que não tem guerra mundial com ninguém, uma economia mais estável, nunca deu calote, tirando um pouco a situação econômica interna, mas... E não só isso, o nosso juro é extremamente atrativo. Hoje é o segundo juro maior real do mundo, só perde pela Turquia. Então os investidores estrangeiros estão vendo o país com uma fuga de capital para estar buscando essa oportunidade e essa diferença de juros entre a moeda americana, que é a principal, o dólar, e o juro real brasileiro. Então, às vezes, tem não só no povo brasileiro que investe, mas também o mundo inteiro está olhando o Brasil como uma oportunidade ótima para se investir o dinheiro. O cenário internacional, nós temos aí Estados Unidos, China, guerra, esse negócio da Venezuela, o Irã, essa loucura toda. E pode impactar, como é que isso impacta também no nosso investidor aqui? Perfeito. O investidor que está mais na renda fixa, talvez não tanto, né? Mas na renda variável, sim. Como é que a gente vê o cenário internacional? A gente tem hoje o presidente dos Estados Unidos que ele força bastante para que o juro americano caia, né? O juro americano caindo, de certa forma, não é ruim para nós, porque a tendência é que quando o juro americano caia, fique menos atrativo aplicar nos Estados Unidos, portanto, mais atrativo aplicar no Brasil, né? Então, se por acaso esse juro americano vier a cair, que não foi o que aconteceu ontem na reunião lá do Fed, é possível que, inclusive, venha a começar a entrar muito dinheiro aqui no Brasil para aplicar em commodities, especialmente, aplicar em bancos, e também por causa do diferencial de juros, né? Então, esse diferencial de juros ele pode ser muito importante. Guerras mundiais, né? É uma coisa um pouco hipotética, assim, que a gente vai colocar aqui, mas, sem dúvida, vai possivelmente tirar o dinheiro do capital de risco. E apesar do Brasil ter uma taxa de juros muito alta, se a gente comparar Brasil e Estados Unidos, onde é que é mais seguro deixar seu dinheiro?
Estados Unidos, né? Então, muitas vezes a gente também trabalha, como comentei lá no primeiro bloco, com uma diversificação também internacional, né? Então, aconteceu um problema aqui no mundo, né? A gente está tendo uma fuga de capital do Brasil, que é um local onde o investidor internacional considera como um local arriscado. Se a gente tiver posições lá fora, né, em dólar, aplicações lá na nossa conta internacional, você está com aquela parte do seu capital protegida, né? Então, de novo, os cenários aqui, como é que a gente se protege deles? Vou bater na mesma tecla, diversificação. A gente está com pouco tempo, né? 7:02. A idade influencia na escolha de investimentos? Eu tenho, vamos lá, nunca investi, quero começar a investir. A idade lá pode dificultar ou facilitar? Tem uma certa relação ou não? Eu acho que vai muito da informação da pessoa. Em querer, às vezes, na internet ver muito postagem, ver muita informação de que você ganha dinheiro fácil investindo, você ganha dinheiro fácil em ações, você ganha fácil dinheiro em, a gente fala operações day trade, que é operação em bolsa. Então, assim, acho que vai muito da informação e também do que o mercado hoje está oferecendo. Se for uma pessoa que é um pouco mais conservadora, que é uma pessoa que talvez veio de uma família mais humilde, ele não vai querer talvez arriscar tanto, ele vai querer botar em algo mais conservador. Se for um inverso, pode ser que ele também quer buscar algo, almeja ter muito dinheiro, que talvez ele não teve, ele vai começar a investir em algo muito mais arriscado. E vale o ponto dizer, Luiz, de que esses ativos de grau mais risco, tem clientes nossos que realmente buscam, mas a gente sempre deixa informado e instruído que são ativos de alta volatilidade, principalmente ativos de ações. Então, assim, depende muito do grau. O que a gente fala para os nossos clientes? Quanto antes tu investir, melhor. Porque o dinheiro, ao longo do tempo, o juro que se tem no Brasil ao longo do tempo, pode fazer teu capital tranquilamente dobrar o valor, seja ele um pouquinho, seja ele um monte. Gente, para fechar, essa é uma pergunta interessante para nós fecharmos, até para quem nos ouve meio que entender o processo. Se uma pessoa hoje tem pouco dinheiro e quer começar a investir, qual o primeiro passo mais inteligente para abrir uma carteira? Eu diria que o passo mais inteligente é começar a investir, tão simples quanto parece. Coloque nos ativos mais líquidos e mais seguros, né? Por quê? Porque se você tem pouco dinheiro, começou a guardar agora, talvez você tenha uma idade, seja mais jovem, né? Você vai juntando um capital ao longo da vida e o primeiro capital ele tem que estar lá como tua reserva de emergência, né? Então, no que eu vou aplicar para ser mais prático, Luigi? Vou aplicar num CDB de liquidez diária, vou aplicar num fundo pós-fixado de liquidez diária, que, como eu comentei, hoje em dia é 15% ao ano, que é um rendimento muito bom, né? E aí, a partir do momento, e o mais importante é você estar sempre pensando que você tem que guardar esse dinheiro para o seu eu do futuro, né? Então, continuar aportando no mercado. E aí, a partir do momento que você formou a sua reserva, que você já tem uma carteira, por exemplo, de renda fixa consolidada, vamos pensar em coisas um pouco mais arriscadas, que tem uma tendência a longo prazo a render melhor. Tu não quer aplicar em algo que seja pouco e que tu necessite desse valor logo em seguida e que quando você necessite caiu 10%, né? Então, o ideal não é que você faça isso com capital de longo prazo, né? Então, no início, a gente começa com um CDB de liquidez diária, um fundo de debêntures incentivadas, talvez pós-fixado, uma LCI, uma LCA isento de imposto de renda, e ao longo do tempo a gente vai adicionando complexidade e, obviamente, rendimento à carteira. Gente, foi um papo maravilhoso. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Conversei com o Gustavo Gayer da Silva, Augusto Mesomo Rovares. Sucesso, por favor, vendam peixe. Vocês estão com o escritório em Marau também, são para o pessoal também, quem quiser algum tipo de informação, que entre em contato com vocês. Obrigado pela vinda, sucesso e que tenha um grande ano de 2026, né? Para vocês e todos os investidores. Obrigado, Luiz, obrigado a todos os ouvintes. Então, deixar mais uma vez o contato nosso. Nós temos um site próprio nosso, Luiz, que é www.doc, D de dado, O de ônibus, C de casa, investimentos.com.br. Lá vai ter o contato meu, vai ter o contato do Rovares e de outros assessores nossos que compõem o nosso escritório. Vamos ter a sala comercial aqui em Marau para também atender ali na Duque de Caxias, número 81, sala 201.
Então, quem quiser, nos chame, tem as redes sociais nossas, estamos aí para poder auxiliar nesse momento de alta de taxa de juros, mas prevendo umas quedas, mas a gente sempre fala, o bom é sempre tu investir. Comece a investir, comece a planejar, porque você vai ver que o poder do juro ao longo do tempo, você consegue tangibilizar, né? Que hoje a gente só falou, mas consegue ver de fato um retorno numa carteira diversificada, aquilo que daqui a pouco tu busca construir num patrimônio de longo prazo, faz sentido na tua vida. Maravilha. Obrigado, Augusto. Obrigado, Leite. Prazer. Fechamos o nosso Espaço Livre de hoje para CCAA também, oferecimento de farmácias associadas, Cotrijal Lojas. Temos o Dr. Lucas Martins, Sicredi, Britamar Cagliari, Clínica Datamed e Associação Comercial e Industrial. Serviços e Agropecuária. Eu volto amanhã às 8 no Espaço Plural e o Livre volta amanhã. Amanhã a gente vai falar sobre viagens. Tivemos aí essa polêmica envolvendo a agência de viagens do município na semana. Amanhã nós vamos falar sobre cuidados, vamos falar sobre riscos e vamos falar também sobre dicas de como você se programa para fazer sua viagem. Isso no Espaço Livre de amanhã, 1 da tarde. Até lá, tchau.